Hoje celebramos o terceiro domingo do Advento, o domingo que a Igreja chama Domingo da Alegria. E por que Domingo da Alegria? Domingo da Alegria porque está se aproximando a vinda do Salvador. Essa é a nossa alegria. E a liturgia de hoje, tanto na primeira leitura do livro do profeta Isaías, quanto na segunda leitura, que é a carta de São Tiago, e quanto no Evangelho, nós vemos justamente esta realidade. O Sagrado Evangelho, nós vemos ali algo muito interessante, porque temos a figura de João Batista, onde ali João envia os seus discípulos até Jesus para perguntar se ele é o Messias. E eles vão chegar até Cristo e vão ali perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? O que Jesus Cristo fala a esses homens? Ele não vai dizer eu sou o Messias, mas Jesus ele vai dizer a seguinte coisa: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Aqui nós vemos algo muito interessante, porque Jesus ele fala sobre os sinais messiânicos, ou seja, em Cristo se manifesta, em Cristo se cumpre os sinais messiânicos. Por isso que aqui nós vemos algo muito interessante dentro da liturgia de hoje. Nós só conseguiremos realmente viver uma verdadeira alegria da fé, dessa espera, e é claro, no dia de Natal, essa alegria da presença de Cristo, se nós formos capazes de perceber os sinais messiânicos que acontecem. Por isso que o tempo do Advento é um tempo também de austeridade, um tempo de penitência, um tempo de exercício espiritual que nos auxilia, nos ajuda a tornar-nos dóceis a essa experiência da presença de Deus. Por isso que quando nós vemos justamente essas realidades aqui, esses sinais messiânicos, nós precisamos aprender a perceber esses sinais messiânicos na nossa própria vida. Porque quando nós olhamos lá, Jesus Cristo dizendo, ide contar a João, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, o que significa isso? Aqui nós temos um simbolismo espiritual por trás dessa realidade. Quando falo os cegos recuperam a vista, significa o quê? Aqui, significa na nossa vida. Significa que nós estamos começando a ser curados da nossa cegueira para contemplar a presença de Deus na nossa vida. Os paralíticos começam a andar, ou seja, nós que antes, por não ver, estávamos travados na nossa vida ou no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, nós começamos a sair de si, começamos a dar passos de seguimento a Jesus Cristo. Depois desses passos de seguimento, nós temos ali outros sinais, né? Os leprosos são curados, ou seja, a lepra é símbolo do pecado, dos vícios. Então, na medida em que nós vamos seguindo a Jesus Cristo, nós vamos vencendo os nossos vícios, vencendo os nossos pecados. Depois continua, os surdos ouvem. Uma vez que nós calamos aquilo que grita em nós, nós nos abrimos a escutar a voz de Deus que nos chama, a voz de Deus que nos indica o caminho, que nos alerta, que diz a sua vontade para a nossa vida, para que assim nós possamos ser dóceis a essa voz e na escuta de Deus possamos permanecer perseverantes, seguindo a Jesus Cristo, porque somente a partir da escuta que nós seremos capazes de obedecer a sua palavra, a sua voz, a sua vontade. E depois nós temos ali, né, os últimos dois sinais, né? Os mortos ressuscitam, ou seja, a vida nova começa a surgir na nossa vida, e os pobres são evangelizados, ou seja, o evangelho começa a ser vivido na nossa vida. Esses são os sinais messiânicos que nós precisamos perceber, os sinais de Cristo em nós. É isso que faz com que cresça em nós a alegria. Por isso que, se nós olharmos bem na segunda leitura, nós vemos lá, né, São Tiago nos chamando a atenção sobre algo muito interessante. E ele vai dizer, né, vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera.
Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Ou seja, qual é a alegria do agricultor? É que quando vem a chuva, ou do outono, da primavera, essa chuva ela vai irrigar o solo. E o solo irrigado é certeza, né? Certeza de que os frutos virão. Assim também é a nossa vida. Quando nós aprendemos a ler os sinais dos tempos, a perceber essas circunstâncias, essas manifestações do mistério de Cristo em nós, nós começamos a ter uma verdadeira alegria, porque é certeza desse fruto que é Cristo, que está nascendo na nossa vida. Essa é a nossa esperança, porque quando nós temos em vista algo a esperar, quando os sinais desse algo se aproximam, nós ficamos felizes, ficamos alegres. Assim é a nossa vida. É como quando nós esperamos a visita de alguém. Então, na medida que o tempo vai passando e aquele tempo vai se aproximando daquela pessoa chegar, nós vamos ficando mais felizes. Por quê? Porque pela certeza de que aquela pessoa vai estar em nosso meio. Assim é Cristo na nossa vida. Por isso nós precisamos ser dóceis a perceber a presença de Cristo em nós. E depois nós vemos Jesus Cristo no próprio Evangelho nos chamando a atenção sobre, sobre a figura de João Batista. Porque primeiro ele fala do profeta Isaías, sobre os sinais, ou seja, esses sinais messiânicos que o profeta Isaías relatam. E se cumpre na vida dele. Por isso que essa primeira parte do Evangelho tem a ver com a primeira leitura, porque ali nós vemos aqueles sinais messiânicos que o profeta Isaías ele ali manifesta. E depois, no final do Evangelho, Jesus Cristo ele fala de João Batista. E Jesus ele ressalta uma virtude de João Batista, essencial para a nossa vida. E quando nós vemos lá, nós vemos que aqueles discípulos de João vão se retirar, partiram, e Jesus começa a falar aos seus discípulos, ali, o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envia um mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. E depois Jesus ele conclui: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. O que significa isso? Significa que João Batista é o maior de todos porque ele se fez o menor de todos. O que torna a nossa vida engrandecida é a nossa capacidade de viver a humildade, para que a gente possa viver aquilo que João Batista mesmo ensinou, que ele cresça e eu diminua. Quanto mais nós aprendermos a nos diminuir, ou seja, sair de cena para que Cristo apareça, muito mais nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus. E muito mais ainda nós estaremos sendo capazes de viver a verdadeira alegria do Evangelho. Essa alegria da vinda do próprio Cristo, da chegada de Jesus em nosso meio. Que ele não é uma chegada extraordinária, mas é algo ordinário que deve acontecer na nossa vida, na nossa própria experiência de fé religiosa. Os sinais messiânicos de Cristo devem se manifestar na nossa própria vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.